Todo mundo sente medo, não importa a idade. A vida inteira eu tive medo de cachorro, do que de uma vaca. Se eu ver um cachorro na rua, eu passo pro outro lado da calçada. Eu tenho medo mesmo é de inseto, barata, larva, coisas assim. Eu já vou chamar meu pai para tirar o bicho. Medo do escuro, de dirigir, de andar de avião, de levantar de madrugada para beber água ou ir ao banheiro, de corredores, trovões, palhaços e insetos. Eu tenho muito medo de rato. Quando eu tinha 8 anos de idade, aconteceu uma situação que me deixou apavorado. Esse medo permanece até hoje, porque só de pensar no animal já me dá calafrio. Se eu estiver andando na rua, tiver um rato a uns 10 metros de mim, eu até prefiro desviar o trajeto para não ter que dar de cara com ele. Eu tenho medo de sair na rua à noite, porque eu tenho medo de ser assaltada e também estuprada. Meu grande medo mesmo é perder as pessoas que eu gosto, né? Amigos, familiares. Eu procuro nem pensar nisso porque me dá certa aflição até. O medo é um sinal de alerta quando o cérebro entende estar diante de uma ameaça. Automaticamente são liberados hormônios como a adrenalina, que disparam o coração, contraem os músculos e deixam a respiração ofegante. É uma reação involuntária de luta e fuga, porque esse sentimento está associado ao nosso instinto de sobrevivência. Uma pesquisa da Datafolha ouviu mais de 2.000 pessoas de todos os estados do país. Mais da metade declarou o mesmo medo, pegar coronavírus. Primeiro, o medo da doença, do inexplicável, né? do desconhecido. A gente não conhece essa patologia ainda. Por mais que nós temos um ano aí de pandemia, um ano de estudos, mas ainda a gente não tem verdades absolutas ou detalhes que nos ajudam no tratamento, na prevenção, né? Em todas as etapas de combate a esse vírus. Já uma pesquisa da USP, em parceria com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, revelou que o Brasil é o país que tem mais casos de ansiedade e depressão. O isolamento social e o medo do coronavírus contribuem ainda mais para o aumento dessas doenças. No Brasil, esse sentimento de medo e estresse foi muito significativo, né? As pessoas aqui no Brasil, que nós verificamos na pesquisa, têm sofrido drasticamente esse período de quarentena em alguns lugares, lockdown em outros, né? E nós identificamos também que, em parte, isso acontece pela privação de atividades de lazer fora do ambiente doméstico. Medo de se contaminar, de transmitir o vírus para familiares, do agravamento da doença, de morrer. É uma avalanche de informações diariamente que geram ansiedade. As pessoas tendem a aumentar o nível de ansiedade a partir de muitas informações sobre perigo, né? Então, assim, a gente percebe na clínica, nos atendimentos, o quanto que está o tempo todo ouvindo sobre a possibilidade de se contaminar, a possibilidade de morrer, vai gerando um aumento da ansiedade. E aí, claro, né? Qualquer emoção que ela está em excesso, ela gera um sofrimento para a pessoa. Quando o medo se transforma em uma preocupação extrema, com uma intensidade desproporcional de tirar o sossego mesmo, aí a gente começa a falar de fobia. O que a nossa mente faz, né? A gente tende a interpretar a partir das nossas cognições, né? Então, a gente tende a interpretar esse medo como um medo desproporcional. A gente passa a ter pensamentos catastróficos, acredita que não temos recursos, seja do ponto de vista cognitivo, comportamental, emocional, para lidar com aquela situação. Medo é comum, fobia precisa ser tratada porque é um transtorno mental. Em tempos de pandemia, o mundo enfrenta outra batalha, a coronafobia. Você começa a ter um sofrimento antecipado, e aí vem a fobia, quer dizer, é uma exacerbação de todos os sintomas do medo. Então, eu já vou sofrer por antecipação, eu já vou gerar angústia, eu vou ter um fenômeno que chama catastrofização. Então, do medo normal, eu já começo que tudo vai dar ruim, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, né? Então, diante disso, nós vamos ter os impactos na nossa vida no geral. Renata fez de tudo para evitar de se contaminar, mas mesmo assim pegou coronavírus. Fez o tratamento em casa e ficou bem. Logo em seguida, começou a ter crises de pânico e a mãe foi diagnosticada com depressão. Logo assim, procuramos um especialista e estamos nos tratando com medicações certas
9 parentes meus pegaram tudo ao mesmo tempo. Sendo desses 9, 4 foram internados. 2 foram para a UTI e um teve que ficar entubado. Histórias de medo, luta e superação. Eu tive 70% do meu pulmão comprometido em um quadro infeccioso que gerou uma pneumonia. E o que eu queria dizer é que essa doença não é fácil, tá? Ela não está mais escolhendo quem que ela vai pegar. O vídeo foi gravado pouco antes do Caleb, de 35 anos, ter alta, em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele ficou 20 dias internado, 4 na semi-UTI. Do lado de fora, uma faixa de agradecimento. Graças a Deus, estou aqui podendo contar essa história para vocês. Foi um milagre de Deus na minha vida realmente ter saído, né, de um quadro tão grave, do dia seguinte meu quadro ter melhorado. O pai do Ítalo não teve a mesma sorte. Bastou um encontro dos dois com um amigo da família para assistir a um jogo de futebol e todos foram contaminados. Uma semana depois, o pai dele e o colega foram entubados. Os dois estavam melhorando. Tudo que acontecia para esse amigo do meu pai estava acontecendo com meu pai algumas horas depois. Então, e hoje esse amigo da família está bem, está se recuperando em casa, está fraco ainda, mas está numa crescente, não teve piora. E todo mundo acreditava que meu pai ia seguir o mesmo caminho que ele, né? Mas não foi o que aconteceu. A morte de um familiar de uma hora para outra, sobretudo na pandemia, afeta a saúde mental. É uma despedida incompleta, atípica. O medo de perder outros parentes fica ainda mais evidente e é preciso colocar a cabeça em ordem. Nos primeiros 6 meses da pandemia, o medo foi o sentimento mais comum entre os brasileiros. Foi o que revelou uma pesquisa sobre saúde mental da Universidade Federal de Minas Gerais, que ouviu quase 230 mil pessoas, a maioria profissionais da saúde. No primeiro momento, a qualidade de vida das relações sociais, ela foi muito afetada nos profissionais de saúde, tá? Isso envolvia, por exemplo, o medo de contaminar as pessoas do círculo familiar, as pessoas da convivência, tá? Os profissionais que, por exemplo, tinham contatos com casos de Covid, né? Ou acabavam tendo eles próprios a Covid, eles acabavam tendo uma piora maior, mais aguda, desses relacionamentos sociais. Além do medo do sofrimento e da morte, outros sentimentos se tornaram comuns na pandemia. Por exemplo, a preocupação com o emprego e a vontade de ter a vida social de volta. É muito diferente o que aconteceu na Covid do que aconteceu, por exemplo, em 2 epidemias que nós tivemos no século XXI, que foi a própria epidemia do SARS, também uma doença respiratória, e do H1N1. Né? Porque elas foram muito menos agudas e tiveram uma menor transformação social. O resultado da pesquisa vai ajudar no planejamento de condutas médicas e políticas públicas. No fim do ano passado, teve início a 2ª fase e ainda neste ano vai ter a 3ª etapa do estudo. Como nós estamos com o mesmo grupo de pessoas que estão respondendo o questionário, a gente consegue saber com mais detalhe o que está acontecendo com as pessoas. Porque antes a gente pode falar só para a população, né? Porque são pessoas diferentes, mas quando a gente tem pessoas iguais, a gente sabe o que está piorando, o que está melhorando, e aí a gente consegue orientar melhor as pessoas em como elas devem agir. Na pandemia, o medo da Marta é o mesmo de milhares de mães. Tive medo de perder meu filho, tive medo de até mesmo de morrer, né? Porque quando a gente tem mãe, a gente pensa primeiro no filho e tive muito medo de não ter como cuidar do meu filho, ver ele crescer, acontecer alguma coisa. Ela evitou até as idas ao mercado, mas a comerciante não conseguiu ficar em casa muito tempo. Como tinha que sair para trabalhar, eu comecei a desenvolver um início de ansiedade, um quadro de ansiedade. Às vezes o coração acelerava do nada, tinha crise de falta de ar, falta de respirar, tinha um início de fobia, medo mesmo assim do nada. Desde o começo da pandemia, Raul se mantém firme no isolamento social. Só sai de casa se for extremamente necessário, por causa do medo. Desde março do ano passado eu estou dentro de casa, tanto eu quanto a minha esposa a gente trabalha de casa, então o que diferenciou é que a gente não sai mais para fazer mercado, para ver parente ou ver alguém familiar.
e acabou que a gente pede a maioria das coisas pela internet e online. E aí acaba ficando dentro de casa o tempo todo. A preocupação com a própria saúde e a dos familiares fez com que Daniel trocasse os treinos ao ar livre para se exercitar em casa mesmo. Até as compras de farmácia e supermercado passaram a ser online. Tem tudo como pedir por WhatsApp, ou principalmente por WhatsApp, né? Ou por e-mail, ou o próprio supermercado tem algum aplicativo, uma plataforma que faz com que você peça, pague e receba sem ter contato com ninguém. No próximo bloco, vamos mostrar como o medo pode afetar a saúde. Você vai conhecer pessoas que têm pavor de altura, de cachorro e até de ser feliz. O Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça está de volta. Qual é o seu medo? Muita gente não sabe, mas esse sentimento ajuda na construção do nosso caráter e no comportamento da sociedade. O medo garante a sobrevivência das espécies e tem até relação com a arte e com a cultura. Por exemplo, os filmes de terror deixam o espectador ansioso, apreensivo, angustiado, mesmo sabendo que a história é fictícia. A ciência explica isso. Cenas como estas ativam áreas do nosso cérebro que só seriam usadas em situações de perigo real. Além disso, o efeito desse medo também tem a ver com empatia, quando nos colocamos no lugar dos personagens involuntariamente. You don't wonder what it tells me. It says I should be afraid of you. Eu confesso que evito assistir a esse tipo de filme para não ficar com as cenas na cabeça e demorar para dormir. Mas quando o medo vira fobia, o desafio é muito maior. Algumas pessoas ficam apavoradas ao enfrentar algumas situações e não entendem o motivo. Às vezes tem explicação. Os estudos vão considerar que as fobias elas podem se desenvolver a partir de transmissão de informação, né? Então a pessoa ouve, por exemplo, sobre queda de avião, né? Ou por aprendizagem, por observação, ela vê outras pessoas passando por uma situação, um evento, vamos dizer aí, traumático, né? Ou porque elas passaram em algum momento. Lidiane mora no Rio de Janeiro. Ela não se recorda de nenhum trauma na infância que possa justificar o medo que tem de altura. Perdi viagens por conta desse medo, com medo, né, de andar de avião. Nunca andei de avião por conta disso, ainda, né? E o que eu tenho feito para melhorar e para poder superar esse medo são trilhas. Quem gosta desse tipo de aventura sabe. Algumas trilhas são em lugares altos, mas a vista compensa. Recentemente, Lidiane se aventurou na Pedra da Gávea, em um dos pontos mais difíceis. Foi prova de superação. Tá emocionada, amiga? Tô mesmo, cara. Pra quem tem medo de altura... Superação, amiga? Uma superação mesmo. Fiquei com medo de travar na hora, mas depois eu fui. Não tirei a foto na pedra, né, que todos costumam tirar, mas já cheguei bem próxima, assim, deu para tirar uma foto bem legal e mostrar, né, o nível de dificuldade de altura. Quando o medo de altura é incontrolável e vira um problema, tem nome: acrofobia. A orientação é buscar a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra para ter mais qualidade de vida. Agora, como explicar medo de situações que a pessoa nunca viveu? Às vezes ela nunca andou de avião, mas ela interpretou, em algum momento da história de vida dela, essa informação ou soube de um evento traumático que passou a interpretar ou acreditar que aquilo era um medo desproporcional, mesmo nunca vivenciando. Na infância, Alessandra foi atacada por um cachorro. Por causa do trauma, frequentemente enfrenta situações constrangedoras. Às vezes você vai em casa de amigo e aí tem um animal, o cachorro. Aí a pessoa não vai prender porque você tá ali. Ah, o animal é daqui, é dessa casa. Se você não gosta, você tem que se retirar. Eu já ouvi isso. O sonho de muita gente é desaparecer com medo num passe de mágica, né? Bom, se depender de um grupo de pesquisadores, estamos no caminho para isso.
Um estudo realizado pela PUC do Rio Grande do Sul e o Instituto do Cérebro do Estado, em parceria com uma instituição australiana, descobriu uma modificação química no DNA que pode alterar as memórias de medo. O experimento foi feito com roedores. As modificações do DNA, elas estão sim associadas ao processo, né, de extinção do medo, de tratamento do medo, da ansiedade, de fobias e de transtornos de ansiedade, sim. Então, do ponto de vista mais específico molecular, elas estão, mais um nível de regulação molecular que a gente tem que está, sim, associado a esse tipo de tema. Uma pesquisa promissora, mas que ainda dá seus primeiros passos. Para a técnica ser aplicada nos seres humanos, ainda vai demorar. Até isso se translacionar em algo que vai ajudar no tratamento, né, de pacientes da vida real, isso ainda tem um caminho muito distante. Então, eu te diria assim que anos aí de estudo ainda para isso chegar num nível clínico, né? Realmente muito tempo, porque esse tipo de pesquisa é bem lá a base do iceberg, tentando olhar o máximo possível de resolução. Sentimentos que mexem com as emoções. Segundo a ciência, algumas doenças podem ser causadas pelo conflito interno que enfrentamos, como o medo. Respiratório, primeiro respiramos de maneira mais ofegante ou descompassada. Digestório, porque biologicamente, quando estamos sob uma ameaça, alteramos a digestão, melhor dizendo, não digerimos alimento porque precisamos de toda a energia para o confronto. A metafísica investiga a relação entre a mente e o corpo. Val Capelli explica que o medo, quando é real, é bom, porque, como já dissemos ao longo do programa, nos alerta de um perigo. Mas, quando é fantasioso, altera a funcionalidade do organismo. O especialista usa como exemplo pessoas que não se contaminaram pelo Covid-19 e têm medo em excesso. Planta um medo, eu desenvolvo um medo e esse medo toma conta de mim. E onde ele é imaginário? Quando ele não se tornou fato. Mas, afinal, como superar o medo imaginário? Confiando nos nossos potenciais internos. Uma boa estima, segurança, autoapoio e um componente do ser que é maravilhoso, a fé. Dissemos como as emoções afetam o corpo, e disso Márcia entende. Os problemas de saúde começaram ainda na infância. A minha mãe era muito doente e o estresse emocional infantil, ele passou a fazer parte dessa fase da minha vida. Asma, eczemas, epidermólises bolhosas foram algumas das manifestações que o meu corpo começou a mostrar como um sinal de alerta. Recentemente, Márcia se encantou pela medicina germânica, técnica que defende que toda enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente, não resolvido. Hoje eu medito, eu faço yoga frequentemente, eu danço para poder fazer os desbloqueios emocionais que estão presentes no meu corpo. Eu faço os meus atendimentos, que é algo que me dá muito prazer, para poder levar para as pessoas a possibilidade delas entenderem as suas emoções e, consequentemente, realizarem a cura, porque a cura está dentro de nós. Cuidar das emoções é prevenir doenças. Para que a doença seja física, primeiro se origina na mente, nas emoções, pensando e sentindo preocupações, problemas, estresse, sem respostas positivas, que vão afetando a vitalidade. Falamos sobre a relação entre o medo e a cultura, os traumas e a saúde, mas ele também está inserido no direito penal. Por exemplo, legítima defesa. É da nossa natureza, obviamente, a autodefesa, né? O instinto de sobrevivência. E o medo tem relação com isso, porque é ele que me move a agir de determinadas formas em nome da minha própria vida. Muito se fala sobre a busca pela felicidade. A nossa mente é tão complexa que, por mais incrível que pareça, algumas pessoas têm medo de ser feliz. Eu tive uma neta há 10 anos atrás que para mim foi a maior felicidade da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muito medo. Por quê? O meu medo era porque eu não podia estar perto da minha filha naquele momento, eu não podia estar perto da minha neta, porque eu tinha um conflito com meu genro. E isso me machuca muito. O medo da felicidade é algo que mexe muito com o psicológico da gente.
O medo da Conceição é encontrar a felicidade e a sensação de prazer acabar logo em seguida. Ela conta que nunca procurou a ajuda de um profissional, porque tem medo até de encontrar solução para o problema. Falar desse assunto para mim é um pouco desafiante. Quando eu fui convidada para falar sobre ele, eu senti um pouquinho frustrada, senti um pouquinho de medo, mas infelizmente existe vários tipos de medo e existe várias pessoas que elas conseguem viver com isso e ninguém notar. Continue com a gente, porque no próximo bloco vamos mostrar como algumas pessoas conseguiram superar o medo e hoje são muito mais felizes. O Repórter Justiça volta já. No bloco anterior, o Repórter Justiça contou a história da Conceição, que tem medo de ser feliz, mas nunca procurou ajuda médica. O primeiro passo para equilibrar as emoções é reconhecer que precisa do apoio de um profissional. Para cada medo, um tratamento, depois a cura. É importante um acompanhamento profissional para trabalhar com técnicas que diminuam a evitação da situação fóbica, né, para que a pessoa ela possa, aos poucos, ir se aproximando, né, então são feitos, por exemplo, o que a gente chama de dessensibilização sistemática, de que o paciente ele possa ir se aproximando cada vez mais da situação ou do objeto fóbico. No Rio de Janeiro, há 20 anos, assim que Jaqueline começou a dirigir, atropelou um animal. Naquele momento, eu criei um verdadeiro trauma sobre dirigir. Quando eu pensava em dirigir, a minha mão suava, o meu coração palpitava, eu tinha verdadeiras vertigens e eu passei assim por 10 longos anos. Depois que teve filho, Jaqueline sentiu a necessidade de voltar a dirigir, mas para isso precisava vencer o trauma. Cheguei aqui nessa minha estante, aleatoriamente, fechei os olhos, peguei um livro e abri o livro. Por coincidência ou não, eu abri no setor de medos e fobias, no capítulo de medos e fobias, e foi ali que eu descobri um método de criação da realidade com afirmações positivas, visualização. Eu fiz afirmações durante 21 dias, comprei meu carro e em 21 dias eu estava voltando a dirigir. Histórias que se cruzam. Na primeira vez que Marina tentou tirar a habilitação para dirigir, não teve sorte. O instrutor era despreparado e impaciente. Ela desistiu das aulas. O trauma se agravou quando Marina se envolveu em um acidente de carro. Quando saiu do Brasil para morar nos Estados Unidos, procurou ajuda. Foi só mesmo com a terapia, por meio da psicóloga e as aulas práticas com um profissional preparado que entendeu a minha necessidade e o meu medo, que eu consegui superar. O medo do volante é um dos mais comuns e tem nome, amaxofobia. A maioria das pessoas com esse diagnóstico tem carteira de habilitação, mas passou por alguma situação constrangedora. João é instrutor de trânsito, para quem é habilitado. Como são casos bastante adversos, nessa primeira aula que nós chamamos de aula avaliativa, é que nós procuramos diagnosticar o que realmente levou esse aluno a não dirigir por esse tempo. Neuza é psicóloga. De tanto atender pessoas com trauma da direção, resolveu ajudar quem vive com esse drama. Depois de se debruçar em pesquisas, traçou o perfil dos pacientes e virou escritora. É uma pessoa muito capaz, inteligente, usa muito pensamento e tem dificuldade de dirigir o carro e sofre muito. Outro ponto importante, a pessoa se sentiu compreendida, acolhida no medo. Vença o medo de dirigir. Já faz mais de 20 anos que a obra foi lançada com depoimentos das próprias pacientes. O livro sozinho não faz milagre, mas traz uma reflexão para o leitor no enfrentamento do medo. É muito gratificante, os primeiros 10 anos incríveis assim, de retornos que a gente teve. Muito bom. É uma parceria boa entre a pesquisa, falar diretamente com a pessoa e chegar até isso numa ponte, né? Tratar o medo é cuidar da mente e do corpo, ter qualidade de vida, uma rotina menos ansiosa e angustiante. Para isso, existem vários caminhos. Os transtornos fóbicos precisam de acompanhamento médico, mas a terapia complementar faz toda a diferença. A terapia holística são processos onde nós, terapeutas holísticos, servimos como uma ponte entre o inconsciente e o consciente daquele interagente. Interagente, nós chamamos a pessoa que interage no tratamento dela. É diferente do paciente que vai ao consultório e começa a fazer um tratamento com medicação.
Na terapia holística se resgata o passado, na tentativa de entender a origem do medo. É aquele que vem, mostra onde estão as suas dores emocionais, físicas, espirituais, e nós juntos entendemos onde que começou tudo isso. Porque quando chega ao corpo físico, é porque já estourou. É a busca pelo equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. O terapeuta holístico faz uma investigação aprofundada. Eu entendo o ambiente que ela vive, então isso influencia totalmente na saúde dela, na saúde física e emocional. Eu entendo qual comportamento que ela tem, eu entendo as habilidades que ela dispõe, as que ela não tem também, quais crenças vêm na vida dela, qual é a identidade, o que ela sabe sobre ela, o que ela acredita sobre ela. E também a gente coloca o nível de espiritualidade. Então o medo vai ficando cada vez... Em Sorocaba, São Paulo, Adriele passou boa parte da vida convivendo com o medo de palhaços. O motivo está lá atrás. Eu estava em uma festa, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, era uma festa religiosa, e eu estava com a minha mãe, e acabou que eu me perdi, a mão dela soltou da minha mão. E eu me senti desamparada, desprotegida, com muito medo. Uma criança de 4 anos de idade, numa multidão de pessoas, quando eu olhei para frente, vinha vindo um palhaço em cima da multidão, andando por cima. Depois desse episódio, Adriele passou a ter pavor de palhaços. Isso atrapalhou e muito a vida dela. Teve vezes de eu não ir em festa de criança, porque o tema era palhaço. Uma vez eu estava no circo, eu era pequena. Eu estava no circo e o palhaço entrou no picadeiro, eu saí correndo, gritando. Medo que acompanhou a Adriele por mais de 20 anos, até aprender a controlar as emoções por meio da hipnose. É muito mais rápido chegar no trauma através da hipnose, mas todas as outras psicoterapias vão utilizar basicamente quase essa mesma linha de trabalho. E para cada medo, para cada pessoa, tem uma coisa diferente que a gente tem que fazer diferente. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Você já sabe, né? Na semana que vem, temos um novo encontro. Até lá!